Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos alertas bem sérios do Charles Spurgeon, sabe? Trazidos por comentários sobre a obra dele Aviva a Tua Obra. Interessante. O foco é aquela complacência espiritual, sabe? A mornidão. E também aquela autoconfiança perigosa, presunção. E a luta pela santidade, né? Algo que ele via como vital, principalmente para a liderança. Sim, sim. Temas bem atuais, na verdade. Pois é, os pontos que saltam logo são o perigo da mornidão, aquela coisa de não ser nem frio nem quente, lá de Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia, isso? Exato. Depois, o risco de achar que a gente está firme e não vai cair, que Paulo fala em Coríntios, né? Aquele vigia para que não caia. Importantíssimo. E, claro, a necessidade de perseverar, que aí já conecta com Jeremias, a promessa de Deus e a responsabilidade de quem está à frente, no ministério. E é interessante como essas passagens bíblicas são a base, né? Apocalipse 3, 1 Coríntios 10, Jeremias 32. O material que a gente tem é um olhar sobre como essas ideias do Spurgeon foram interpretadas, aplicadas depois. Perfeito. Então a nossa ideia aqui é explorar o que esses avisos, que parecem tão antigos, mas nem são, têm a dizer pra gente hoje. Pra nossa fé, pra liderança na igreja. Certo. Então vamos lá. Começando por essa tal mornidão. Nem frio, nem quente. O que isso queria dizer na prática, segundo essa análise do Spurgeon? Olha, pelo que a análise indica, para Spurgeon, isso era nauseador para Cristo. Daí aquela frase forte, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Uau! Pesado. Muito. E a interpretação que dão é que seria até pior que ser totalmente frio. Por quê? Por causa da autossuficiência. Aquela atitude de sou rico, de nada tenho falta. Ah, entendi. A pessoa se acha tão bem que... Sérias. A visão que passam é que igrejas assim, mornas, acabam fazendo mais estrago, mais dano, do que as que são abertamente, sei lá, heréticas. Mas estrago? Como assim? É que elas viram, tipo, refúgios, sabe? Para uma religião fácil, morna mesmo, sem paixão de verdade. E o pior, dizem que é mais difícil acordar uma igreja assim do que uma fria, justamente por essa falta de consciência da própria condição. Nossa, isso é forte, mas... E a saída? Tem alguma luz no fim do túnel apontada? Tem sim. A análise lembra de Apocalipse 3:20, né? Cristo à porta batendo. Ah, sim. Eis que estou à porta e bato. Isso. A interpretação é que ele está ali buscando restaurar a comunhão, a intimidade, essa conexão profunda com Cristo. Essa seria a cura para a mordidão, entende? Faz todo sentido. Bom, saindo da mornidão, o material leva a gente para outro perigo. A presunção. Aquela coisa do, comigo não acontece, eu tô firme. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Como a análise trata isso? Olha, a perspectiva que apresentam é que a presunção é tipo uma falsificação da verdadeira confiança em Deus. Quase uma armadilha do inimigo, sabe? Uma falsificação interessante. E de onde ela vem? As causas apontadas são várias. Desde a gente ignorar a nossa própria corrupção, o quanto o nosso coração engana, né? Passando pelo orgulho com talentos, dons, até com a própria graça recebida e até mesmo a prosperidade sem fim, sabe? Use um exemplo de Davi, né? Quando tudo ia bem. E os resultados dessa presunção? O que acontece, segundo a análise? Bom, leva ao descuido espiritual, né? A pessoa relaxa, negligencia as coisas que fortalecem. Oração, ler a palavra, a comunhão. Os meios de graça. Exatamente. Aí, claro, fica vulnerável para a tentação, para a queda. O texto menciona que o Espírito Santo se retira dos orgulhosos e que a dor de quem cai por presunção é especialmente amarga. É um quadro bem sombrio mesmo. Mas em contraste com essa nossa fragilidade, a análise também traz o lado de Deus, certo? Aquela promessa de Jeremias 32, Deus fazendo uma aliança, colocando o temor dele em nós para a gente não se desviar. Exato. E a conexão que fazem é fundamental. Nossa capacidade de perseverar, de continuar firme, não vem da nossa força, sabe? Vem da fidelidade de Deus. E desse temor que eles entendem como reverência, respeito profundo, que o próprio Deus planta e sustenta no nosso coração. Pelos meios de graça, pela ação dele. Entendia.
Não é nossa força, é a graça sustentadora dele. E isso se aplica de forma bem direta aos líderes espirituais, pelo que eu vi na análise, né? Sim, muito direta. O texto martela muito nisso. A necessidade absoluta de conversão genuína, de uma vida de piedade real, vibrante para quem está no ministério. Quer dizer, não basta só falar? Não mesmo. A ideia é que passam aqui um ministro sem essa vida interior com Deus é uma contradição. Tipo um cego guiando outro cego, ou um mudo tentando ensinar música. Não funciona. Faz sentido. E a queda de um líder, nesse cenário, causa um estrago imenso para a imagem do evangelho. Tem até uma citação forte de um tal Richard Baxter, que a fonte traz, sobre a tragédia que é um pastor que nem nasceu de novo ele mesmo. Nossa. A coerência entre o que se vive e o que se prega é central, então. Totalmente. Aquela inscrição Santidade ao Senhor, que ficava lá nos utensílios do templo, né? A análise diz que isso vale principalmente para o ministro. E tem um alerta interessante sobre não reintegrar rápido demais líderes que caíram feio publicamente. Precisa de um processo sério de restauração, né? Entendi. E para ilustrar essa fidelidade até o fim, o material usa o exemplo de Paulo se despedindo lá em Éfeso, né? Em Atos 20. Usa assim. Quando Paulo fala que está limpo do sangue de todos porque não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Isso. E o que eles tiram daí? Olha, o ponto crucial, segundo a análise, é o desafio de pregar a verdade inteira. Sabe, tanto a soberania de Deus, a graça, quanto a nossa responsabilidade e o nosso dever. Sem ficar escolhendo o que é mais popular ou o que agrada mais. É a questão da fidelidade total à palavra, né? Sem tirar nem pôr. Exatamente. Fidelidade à totalidade da mensagem. Isso é visto como inegociável. E para fechar o ciclo, a análise até lembra do fim da vida do próprio Spurgeon, com aquele versículo de Isaías no caixão dele. Olhai para mim e sereis salvos. Uau, que forte! Então, resumindo os grandes alertas que essa análise toda nos trouxe. Cuidado com a complacência, a mornidão que esfria a fé, Muita atenção. vigilância constante contra a presunção, essa autoconfiança que cega, Sempre. e um chamado para buscar santidade, para perseverar, mas sempre sustentada pela graça de Deus. E isso vale para todos, mas com um peso ainda maior para quem lidera, né? Perfeito. É isso aí. E talvez fique aquela provocação para a gente pensar, né? Se essa análise mostra um Spurgeon tão intenso, tão focado no estado da igreja e dos líderes lá no século XIX, como será que essa mesma lente, essa mesma preocupação desafiaria as nossas práticas, as nossas lideranças hoje em dia? O que significaria, na prática mesmo, avivar a obra no nosso tempo, no nosso contexto? Fica a reflexão.